Bem-vindos ao Café com Tech. Vamos descobrir hoje o que é um CEO de verdade. Olá! Como vocês já sabem, eu sou Ederson de Almeida Pedro, sou diretor de Marketing e Inovação aqui da Gáutica. E hoje eu tenho aqui comigo o Martin Ricardo Schulz, isso mesmo, que tem uma história de vida, uma história profissional incrível, e ele vai compartilhar um pouco dessa história conosco, com vocês, porque sem dúvida vai ser muito inspiradora para que você pegue o seu negócio e leve ele lá para as nuvens, realmente faça um upgrade e obtenha um grande sucesso. Então você não pode perder esse vídeo. Martin, muito bem-vindo aqui. Obrigado. Então, para realmente começarmos aqui esse nosso Café com Tech, vamos conhecer um pouco mais, né? Eu já te conheço um pouco, mas os nossos inscritos não, e a gente já está chegando a 1000 inscritos. Nosso canal está crescendo muito bem. Obrigado aí, pessoal. Vamos lá, nos conte um pouco, quem é você? Bom, eu sou um profissional que nasceu do empreendedorismo. Minha carreira começou em 1988, olha que interessante, até antes disso, mas aí eu não cito porque são experiências amadoras. E desde aquela época eu sempre estive envolvido com empreendimentos. E empreendimentos fazem a gente nascer das cinzas em alguns projetos, em alguns casos. Mas a parte mais interessante é que isso permite que você, quando está preparado no empreendedorismo, sempre fique perto dos processos de gestão. E gestão determina felicidades ou alegrias dentro do negócio. E tristezas também? Também, lógico que sim. Tem mais. Lógico que sim. Mas enfim, então, eu sou uma pessoa bastante humilde hoje, depois de todas as experiências que eu tive, e eu penso que uma pessoa do cargo de CEO, ele deve manter isso, ou retroalimentar isso de diversas formas. Uma delas hoje, que se discute muito, é a responsabilidade socioambiental. Nós muito falamos disso e pouco fazemos. É verdade. Virou selo de e-mail. Virou e-mail. selo, sem dúvida. Mas ações concretas, isso que desafia a gente. Eu por exemplo, sou uma pessoa que preservo muito isso. Eu busco ações concretas nisso. E isso traz criatividade e aporta inovação nos negócios. Mas qual é a tua formação, cara? Bom, vamos lá. Tu estudou na internet? A minha formação não terminou. Não terminou? Não terminou porque... Não, mas que longo. Eu demorei 8 anos para me formar, achei que demorei, tu ainda não terminou? Se a gente partir do pressuposto que conhecimento é infinito, você não pode mais parar de aprender, Ederson. Sim. Então, eu concluí minha última grande formação na França, na Poitiers University, em setembro de 2018, então há pouco tempo. Né? Também fiz Unicinos, gestão e negócios, mestrado profissional. Eu fiz um mestrado em Ohio, né? Para assimilar um pouco da égide de negócios dos americanos, e é maravilhoso você ter esse perfil contigo, né? E aí, se eu for regredir um pouquinho, a gente começa com pós-graduação em PUC, que é muito bom, e eu tive grandes professores, né, nessas áreas, MBAs, acho que fiz uns 4. Nossa. Né? Mas enfim, acho são coisas que eu conheço. retroalimentam a gente nisso aí. Eu gostaria de continuar. Incrível. E a tua formação de graduação, a primeira, qual foi? Olha que interessante, eu sou publicitário. Comunicação social. E eu dizendo que eu te conhecia, eu não te conheço. Eu ontem estava escrevendo para uma outra revista e eu exatamente me lembrei disso agora, né? Eu comecei como professor de introdução à fotografia. Foi a primeira experiência docente. Eu tenho um amigo que começou com introdução ao mouse e teclado de informática. Hoje ele é desenvolvedor sócio de uma empresa. Olha, que legal. Que show. Ótimo. Que bacana. E tu tá trabalhando com o que ultimamente? Tu estudou tanta coisa. Bom, eu sou consultor de empresas há 23 anos e comecei muito jovem nisso. Quando você começa jovem como consultor de empresas, você é punido, é julgado pelo mercado de forma muito constrangedora em alguns casos, porque você não pode assumir que, como empresário, que um menino, entre aspas, vem aqui dar recomendações. Mas consultoria é metodologia. É você trazer práticas criativas para o negócio e transformá-las em metodologia. Eu acho que é importante a gente desmistificar isso. Consultor é um profissional que aporta conhecimento temporário e especializado em determinada atividade. Um CEO também costuma ser um consultor. E aí vem, como é que se diz,
um problema de conceito da função de CEO, porque ele também aporta conhecimento temporário. Nem me fale, porque a polêmica em torno de temas como coach, CEO e consultor é algo que a gente debate aqui, porque há pessoas profissionais denegrindo estes nomes. Perfeito, concordo. Mas eu quero entender então, talvez nem eu saiba, que na Gautier a gente não tem esse cargo CEO. E a gente vê por tudo o cargo CEO. O que é o CEO? Vamos lá, nós pasteurizamos o cargo CEO. Isso é muito perverso. Porque o CEO significa um Chief Executive Officer. Nada mais do que isso. É um diretor executivo, gente, tá? O diretor executivo é a pessoa contratada para fazer as coisas acontecerem. E como um grande gerente, talvez a gente deva qualificar assim, desde o tempo da fundação da GM, né? Nos anos de 1860, a gente tem que o gerente é uma pessoa que resolve problemas. Sim. Bom, você só pode resolver problemas, então quero responder a tua pergunta bem praticamente, né? Você só pode resolver problemas se tiver as pessoas contigo. Uma empresa é feita de pessoas e não de processos somente. Nós temos processos, pessoas e a gestão como um todo. Isso é uma tríplice hélice que compõe o perfil de trabalho no CEO. Se ele se preocupar só com alguns detalhes desses, ele não vai ter uma coisa chamada visão sistêmica. Então o CEO é um cargo que eu chamei de pasteurizado, porque as pessoas que são CEO, muitas, não existem exceções produtivas maravilhosas. CEO é um cargo que hoje não pensa nessa visão sistêmica, nos três grandes elementos. Ele pensa de forma estanque. Não consegue enfrentar os três com uma visão estratégica e sistêmica. Mas para ser CEO, eu preciso ter uma formação específica ou basta eu me auto-intitular CEO? Isso ainda não está claro. Você não pode simplesmente botar CEO no cartão de visita achando que isso é uma ferramenta de vendas. Isso é uma ferramenta de julgamento. Por quê? Porque quando você bota CEO no teu cartão de visita, você será julgado pelo mesmo nível. Exemplo, quando você quer avaliar um supervisor de fábrica, você vai criar uma metodologia para avaliar o que ele faz e de que forma e com que pesos. Legal? Quando você bota CEO no cartão de visita, você será avaliado pelo top, por tudo. Então significa que um profissional que simplesmente coloca CEO no cartão de visita, ele pode não estar preparado, que eu acho que é uma grande dica a deixar aqui. Nós temos que ter CEOs preparados em visão sistêmica, em responsabilidade socioambiental, em coisas que não estão nos livros apenas, mas que estão em artigos do estado da arte hoje disponíveis. Então, primeira coisa, CEO tem que ler muito para saber isso. As pessoas que botam CEO como cargo no cartão de visita não costumam ler muito. Perfeito. Depois a gente vai ter as perguntas da equipe e eles são muito sacanas. Tu vai ver que eles vão pegar no teu pé na questão do CEO. Mas eu quero falar mais sobre você agora. Quando eu te conheci, tu contou muitas histórias incríveis sobre trabalhos em Hong Kong. Eu lembro que tu viajou o mundo e tal, e eu sou um entusiasta dessa questão global, multicultural, conhecer, expandir minha zona de conforto, sair da minha bolha ou entrar numa bolha maior, seja o que for. E eu quero que você nos conte um pouco sobre a sua experiência internacional profissionalmente. Vamos lá, desde 2008 eu me julgo uma pessoa bem aventurada por ter tido a oportunidade de lidar com outros lugares do mundo. Existe uma coisa boa nesse contexto e outra coisa ruim. Vou começar pela ruim. A ruim é que você se contamina de tal forma lá fora com as coisas que acontecem e as pessoas são respeitadas e respeitam, e essas coisas que nós temos que importar, que você volta para cá de forma contaminada. E deprimido, né? Depressão pós-viagem eu tenho sempre que eu viajo. Em alguns casos isso se agrava. Né? Mas enfim, eu me divirto mais do que trabalho, porque gosto muito do que eu faço. Então eu comecei relacionando com a China, né? Eu fui exatamente para o outro polo. Na verdade eu comecei em 2007 com o Chile, mas nós estamos falando de países muito diferentes. Então a minha experiência internacional começou fora e se mantém até hoje. Hoje eu presto serviço para a empresa chinesa, fico muito feliz com isso, para empresas alemãs e empresas que relacionam com esses países. Já fiz trabalhos na Colômbia e aí a gente tem um grau de empreendedorismo necessário. Exemplo, as empresas, vamos citar Caxias do Sul, talvez do sul do Brasil especialmente. As empresas elas não costumam ter um projeto de exportação.
E essa área não é uma área adjacente ao comercial e não é uma área adjacente ao marketing. É uma mistura de tudo, porque você tem que fazer uma aposta como CEO, tem que ter respaldo para fazer uma aventura internacional e você vai descobrir na prática que todo o conceito de obstáculos que seriam colocados nesse lugar deixam de existir. Então, assim, todas as empresas que fazem um trabalho de exportação ou de relacionamento internacional, elas costumam se dar muito bem. E é o que eu aventurei. Eu resolvi testar isso e conseguir bons resultados. Mais países? Nós temos Alemanha, nós temos Bélgica, nós temos... vamos lá, como CEO eu trabalhei com 7 países. Então... Não, em relação não necessariamente CEO, mas que tem algum relacionamento, que tu viajou, fez negócio. Sem dúvida. A gente pode citar os Estados Unidos de cara, né? O Chile, a Colômbia, o Uruguai, fortíssimo, sim. Alemanha e Chile. É verdade que você é cidadão uruguaio? Sou cidadão uruguaio e cidadão alemão também. Muito legal. Eu sou cidadão bacariano. Vocês conhecem essa pátria amada? Dou a semana farroupilha ainda. Belíssima pátria. Excelente. Então vamos seguir aqui. Eu quero, não sei se tu tens isso também que eu vou perguntar, mas se tiver, um CEO que você admira. É de Caxias do Sul, se chama Sr. Paulo Tumé. É um grande professor de gestão de empresas e uma referência no aspecto estratégico. Na minha concepção, um dos melhores estrategistas que nós temos no Rio Grande do Sul, que está no Brasil. Parabéns, eu não conhecia, mas até vamos atrás de informações aí para colocar aqui na descrição, para que mais pessoas conheçam. Foi um gestor na enxuta e amigo pessoal. Excelente. E agora vamos à parte então da sacanagem, que são as perguntas da equipe Gáutica, que é uma equipe que gosta de pegar no pé dos nossos convidados. É verdade que o CEO geralmente deixa os empresários ricos e ficam para trás? Muito boa pergunta, parabéns. Em alguns casos, sim. O CEO, ele tem a primeira coisa que é importante a gente refletir, Ederson, sobre essa pergunta, é que o CEO ele tem uma responsabilidade que não deve ser só temporal enquanto ele está no negócio, porque ele deixará um legado. Então, o projeto do CEO ele não pode ser de curto prazo. Se nós considerarmos que o projeto do CEO é bom e de longo prazo, ele deve não ser deixado para trás. Excelente. E aqui é de outro, então. Conheço muitos jovens que abrem uma startup com amigos, 3, 4, e colocam em seus perfis, principalmente no LinkedIn, CEO, CTO, CMO. E aí, qual a sua opinião referente a isso? Isso tem relação direta com a nossa autoestima. Vamos entrar um pouquinho na psicologia. Todo CEO, ele absorve muitas ansiedades de empresas e mesmo que ele bote um cargo no seu cartão de visita, ele tem uma responsabilidade de assumir essas ansiedades, em alguns casos. Então, existem alguns problemas da gente coabitar com este cargo. Não adianta você botar esse cargo se não está preparado. Isso trabalha contra. O empreendedorismo não começa aí. Ele começa executando coisas e errando. Esse é o grande segredo da aprendizagem. Mas como que o jovem que abriu sua startup com seus amigos de 20 e tantos anos que ainda estão estudando deveriam se anunciar enquanto a cargo? É fundador? O que eles seriam? Nós hoje temos um conceito muito forte de startups e eu acho que toda empresa deveria investir em startups. E o próprio concepção da startup pressupõe que você esteja num período experimental, sim, né, de modelo MVP e etc, para fazer com que as coisas deem certo. A partir de um determinado ponto, você deve sim te intitular, e aí essa organização, essa modelagem organizacional, ela estaria já mais ajustada. Sim. Então nós temos que primeiro passar da fase de startup. Eu aconselho, durante a fase de startup, nós temos que exercitar uma humildade muito grande, porque o modelo beta que a gente ainda tem não está comprovadamente funcional. Claro que sim, mas nós não vendemos esse conceito adiante porque o empresário tem uma cultura muito retrógrada em cima de novas apostas. Nós somos ruins de projeto, muito bons de planejamento. A gente não acompanha os planejamentos. É que, até para mim, isso é estranho, porque muitas vezes a startup está na fase da ideia, com pitches, e as pessoas até são muito boas de palco, com pitch. Mas é possível tu ser CEO de uma ideia? Isso que até para mim soa esquisito às vezes. Fantástica a tua pergunta. Tu pode ser CEO de uma ideia durante um tempo, mas eu não usaria esse cargo.
porque você está exatamente trazendo ele para baixo. Vamos fazer o inverso. Uma empresa acontece de dentro para fora e uma startup também. Então não adianta você ter um cargo, se intitular de um cargo que você ainda não exerce. Ok. Bom, fica a reflexão. O que é uma reflexão? Nada mais que não são verdades, né? São opiniões, só que de uma pessoa que tem muito mais experiência e por isso que é válido. Quais são as maiores oportunidades de negócios para 2020 e depois? Porque muitas vezes as pessoas olham para o passado, como as pessoas ganharam dinheiro, e talvez a gente tenha que começar a olhar para frente. Perfeito. Eu sou um entusiasta do modelo de startups exatamente por isso. Eu acho que as grandes oportunidades de negócio vão estar com elas nos próximos 5, 10 anos. Se a gente entender, eu gostaria de fazer um mind map com vocês aqui. Se nós desenharmos na nossa frente aqui um mapa estratégico de uma empresa, nós teríamos condição de ensinar isso, mas vamos tentar desmistificar. Se a gente considerar que a cadeia de valor estendida de uma empresa é onde tem os grandes problemas de processos, as grandes oportunidades de startups e de negócios vão estar neste, entre aspas, motor empresarial, porque o CEO de uma empresa, o que ele considera? Né? Ele precisa receber capital ou input de capital para dar output de redução de custos. São dois caminhos de lucro. Né? Com lucro você tem coragens corporativas e grandes apostas. E aí eu penso que as startups trabalhando no motor corporativo, que é a cadeia de valor dela, estou falando de marketing, vendas, produção, embalagem, pós-venda, e logística e todas as subfunções empresariais funcionando adequadamente, você vai ter grandes soluções. Se as startups focarem neste motor empresarial com soluções adjacentes ou sistemas auxiliares, tem muita coisa para vir, né? Eu penso que é um negócio do futuro. Interessante. E quando a gente faz uma leitura aqui, a gente fala blockchain, IA, YouTube, agronegócio e tal. Tem algo mais específico para entregar para os nossos inscritos no canal? Que daqui um pouco tem tantos jovens, tem o pessoal de Santa Maria, olá Santa Maria, que eu estava lá ontem assistindo a gente, e eles querem saber para que ramo eu vou. Porque eu falo em startups, não me diz nada, porque afinal de contas a startup ela tem que ter um segmento. A startup não é uma entrega propriamente dita, mas sim uma fase. Né? E o que você teria para dizer para a galera? Assim, ó, se concentrem nisso. Que é a próxima pergunta. Quais serão os profissionais do futuro, Martin? Boa, belíssima pergunta também. Os profissionais do futuro eles vão lidar com relações cognitivas, com trabalhar as relações cognitivas e principalmente comportamentais das empresas. Quando a gente fala de internet das coisas, né, vamos pegar este conceito, por exemplo. Muito poucas pessoas das empresas hoje entendem o que significa. Elas dizem que entendem, mas efetivamente não entendem. Quem entende são as pessoas que estão ligadas nesse segmento. Enfim, se a gente pensar nas oportunidades de profissionais do futuro, nós vamos ter a educação corporativa como um grande puxador. Então, isso é uma dica que eu dou. Nós vamos precisar de muita educação corporativa, porque nós vamos ter o efeito boomerang de executivos que saíram e vão ter que voltar. Interessante. É algo que não se fala muito. Perfeito. E que não nasceram digitais. Então, elas têm que ser incluídas digitalmente. Então, nós estamos falando de educação corporativa. E, porquanto, aqueles que já nasceram digitais, eles vão ter que conviver e coabitar com pessoas que têm mais experiência ou que têm um processo cognitivo mais lento. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade. A outra oportunidade são os processos. Nós falamos muito de processos por estarmos no segmento industrial. Sim. Né? A gente fala muito de processos, mas a gente não mapeia processos. A gente desenha mapas maravilhosos, tem software para isso, tudo. Só que, um exemplo, a gestão do conhecimento do processo, nós não fazemos. Isso é outra função. Tu vê que interessante são soft skills que a gente está falando dentro das empresas que podem aportar muitas oportunidades de trabalho. Sim, um profissional poderia, no caso, para o futuro, estar bem focado na gestão do conhecimento, onde ele terá um mercado gigantesco, porque vai acontecer uma demanda maior, até por ter muita informação. Se nós considerarmos, Everson, que as empresas, que o nosso mercado aqui está 20 anos após o que acontece lá fora, se a gente pegar o que está acontecendo na Alemanha e na China, por exemplo, nós vamos ver que exatamente esses profissionais estão faltando. Excelente. Mas é obrigatório ter um CEO, porque aqui em Caxias do Sul tem tanta empresa que fatura muito mais que a grande maioria das startups e não tem lá um cara que ele é o CEO. O que ocorre?
Fantástica pergunta. O CEO, ele é um profissional que direciona impulsos que já existem. Vamos trabalhar um pouquinho isso. Quando tu tens uma empresa já organizada, o que faz o CEO? Ele deveria pensar de forma sistêmica em como reorganizar essa empresa focando nos objetivos corporativos, no propósito dessa empresa. É fácil de dizer isso, muito difícil de fazer isso. Né? Por quê? Porque ninguém quer mudar, Emerson. Né? Então, se o CEO impõe mudanças, ele machuca a cultura empresarial. Eu acho que eu sou um CEO. E traz problemas nesse processo, entendeu? Sim. Mas, enfim, o CEO, tem muitas empresas que têm CEO que não são CEOs, que são gerentes qualificados, mas que cresceram dentro do ele não tem o cargo, mas ele age como? Ele age como? E aí nós estamos falando agora, por isso que eu volto a referir, as relações cognitivas e comportamentais, não basta dizer que respeita as pessoas. São ativos intangíveis que você tem que conviver com elas. Sim. Então o CEO que cumprimenta a pessoa da empilhadeira costuma se diferenciar. Difícil achar ele. Perfeito. Última pergunta, então, está sendo muito legal até aqui. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque a gente vai ter mais conteúdo de tão valoroso, valioso quanto esse aqui nos próximos vídeos. Vamos lá. Lemos e assistimos muitas notícias, principalmente em época de crise, sobre executivos, CEOs, que acabam por cometer suicídios. Por que isso acontece, na sua opinião? Principalmente acontece porque o projeto do CEO, agora nós estamos falando de uma relação muito tênue entre o profissional-pessoa e o profissional-profissional. O CEO tem duas funções, ele também ele espelha normalmente no lar a prática de CEO. Mas vamos lá, as ansiedades que ele absorve, como eu citei anteriormente, ele aumenta, ele capitaliza muito porque isso é um mecanismo de defesa. Então, quando os projetos que o CEO se pressupôs ou apostou em fazer começam a não acontecer, existe um processo de depressão, existe um processo de frustração muito grande com ele. Eu sugiro que todo CEO e dos gerentes para cima numa hierarquia, vamos considerar na matricial, porque a gente ainda tem isso aqui, né? Eles devam fazer terapia, eu julgo como necessário. É informação muito importante essa. E um processo de psicoterapia também, porque você vai ter que mudar os teus comportamentos conforme o comportamento dos outros. Então não adianta você impor o teu comportamento, isso traz conflitos. Que é empatia. Perfeito, com certeza. Então, muitos CEOs dizem que tem empatia, mas a empatia ela termina quando ele entra no gabinete. Sim. Então isso não resolve o problema e também aumenta a ansiedade dele. Então, eu estou falando do item ansiedade apenas, tem muitos outros problemas, mas eu penso que se o CEO tiver um aporte, assim como todo o quadro da empresa, tiver um aporte realmente útil de psicologia e de psiquiatria, nós vamos ter melhorias nesse segmento. Vai diminuir suicídios, o grau é muito grande. A pergunta é realmente muito relevante também para entender que não é só status. Claro que não. Que daí, eu sou CEO. E tem um outro lado, uma estatística, obviamente, são números que não são divulgados pela mídia, que nem pode, há leis que protegem para que não incentive, né, esse desespero, né, que é o término da própria vida. E então tem que começar cedo, porque acredito também que a ansiedade, a depressão seja o acúmulo, né, de frustrações, uma coisa, não seja na primeira, mas eu vejo como empreendedor, nós muito mais erramos do que acertamos. E o erro vai virando parte. E saber lidar com isso é muito importante. Né? Daí a gente entra numa outra situação que se fala muito nas redes sociais, que é a resiliência. Claro. Por quê? Porque muitos CEOs competem. Ao invés de serem interdependentes, que é a grande mote que a gente tem que usar nesse cargo, você compete. Então, como é que você vai ser resiliente se tu só tens insucessos? Se seus projetos não acontecem, você começa numa ciranda negativa, talvez num pipeline, esse é o termo correto, né? Sim. De decréscimo. Acho que a gente tem que reagir a isso. Ok, então, muito obrigado e eu quero que você faça agora o seu jabá. Aqui é a hora do jabá, onde muita gente com certeza está gostando e quer saber como contratar esse CEO, esse consultor, esse coach, esse professor, este cara incrível aí que é o Martin. Então, ou como dizem na linguagem das startups, faça seu pitch.
Vamos lá, eu sou totalmente acessível. Eu acho que a gente, para contratar um CEO, ele tem que ter um projeto adequado à empresa. Isso é uma das coisas que eu mais questiono durante a minha carreira, porque muita consultoria é dada sem sequer conhecer a empresa e as recomendações que são dadas são muito pasteurizadas, são muito enlatadas e coisas que não resolvem nenhum problema. Eu sou uma pessoa muito simples, que, falando do jabá, que costumo buscar fazer o que resolve. Nós estamos falando aqui de engajar pessoas, de mobilizar pessoas, me parece que esse é o poder do CEO e eu trabalho muito forte nisso, me ajustando. Com base num projeto, as relações com as pessoas. São as pessoas que fazem por mim, não sou eu que faço por elas. Excelente. Além de CEO, então, consultoria, dá para te contratar? Deve, com certeza. E quais áreas você poderá ajudar, então, os nossos inscritos? Vamos lá. Eu trabalho muito forte com internacionalização e entrada em novos mercados, que é uma das coisas que poucas empresas se aventuram, porque não tem um projeto adequado. Eu trabalho com mentoria executiva, porque eu também me preocupo de formar outros CEOs. Perfeito. Né? Eu acho que esse trabalho está sendo bem elaborado. Meu grande forte sempre foi vendas e marketing, então eu me divirto nessas áreas, trabalhando esses projetos. E eu vou agora estender um pouquinho a governança, a organização empresarial, a governança corporativa e principalmente a sucessória é um grande desafio novo que está surgindo, porque as empresas estão deixando de terem continuidade. Por quê? Por causa do derrotismo, por causa de insucessos e assim por diante. Então nós vemos empresas de grande potencial não contratarem ninguém, porque cortam esses investimentos em hora inadequada e acabam não tendo uma visão de futuro e não seguem mais nada e vão ser vendidas possivelmente. Ok. Coach para carreira, alguma coisa do gênero, dá para te contratar também? Não, eu não faço coaching, porque coaching é você resolver as questões pessoais de pessoas com perguntas que elas mesmas deveriam responder. Um psicólogo faz um coaching maravilhoso. Excelente. Mas então, uma dúvida que geralmente gera, tipo, eu não quero para minha empresa, mas quero para mim. Para mim, eu aconselho mentoria. Mentoria, porque a minha experiência permite te mostrar. Um advisor, de certa forma. Então, também... Lembrando que os contatos do Martin estará na descrição desse vídeo, todas as redes sociais, o WhatsApp dele, o e-mail pessoal, para que vocês possam então fazer este contato das qualificações e o conhecimento, o valor que ele pode levar até você. E sendo que você também é professor, e se alguém quer ser seu aluno, em quais instituições ele deve ir para estudar com o professor Martin? Vamos lá, eu sou professor há 14 anos da Fundação Getúlio Vargas, tenho um prazer muito grande de dizer isso. Mas eu sou professor convidado de universidades do Brasil todo, na verdade, aqui de Caxias principalmente. Eu agora tenho contratado com a FSG, com a Unicinos, né, com a Univates, e eu sou professor convidado na China também. Né? Bacana. Então, em chinês? Não, em inglês, logicamente. Né? Mas enfim, são experiências maravilhosas e quando me perguntam assim, qual é o meu hobby, é dar aula. Que bacana. Me divirto com isso. E se eu te fizer um convite, que a gente tem o Gautic Academy, que é conteúdo online. Vamos fazer? Tá valendo. Então tá, hein? Tá registrado. Vocês são minhas testemunhas que nós vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, pra gente descobrir exatamente o que o pessoal quer, vamos fazer com que eles nos digam qual é o assunto. Excelente. No comentário do vídeo, eles vão ali dizer o que eles querem aprender de suas casas, online, tranquilo, a hora que quiser. A gente consolida isso. Organiza o conteúdo, gravamos, editamos, publicamos e eles vão ter esse conteúdo. Tá bem? Combinado então. Bem fantástico. Novas dúvidas que vocês tenham, que eu não tenho feito as perguntas ainda, pode continuar perguntando nos mesmos comentários, que o Martin vai ali e responde também, ok? Tranquilo. Se caso queira enviar direto a pergunta para ele, enviem. Se quiser deixar pública para que outras pessoas tenham acesso também a essa resposta, a gente vai fazer. Muito obrigado por assistir até aqui. Foi um vídeo longo, mas de grande valor. Tenho certeza que vai ajudar a sua empresa a conseguir melhores resultados, mantendo os pilares necessários para que uma empresa seja sólida. Valeu, até quinta-feira, onde nós falaremos sobre um evento que ocorreu em Santa Maria.